Em meio à grandiosidade do Império Romano, marcada por aquedutos monumentais, coliseus colossais e estradas que cruzavam continentes, existia uma invenção muito menos chamativa, mas que mudou silenciosamente o curso da história humana. Uma estrutura simples, feita de madeira e engenhosamente posicionada à beira de rios e canais. Uma máquina que não produzia sons de guerra, mas alimentava impérios. Estamos falando da roda d'água. Embora hoje seja vista como algo rústico ou até ultrapassado, a roda d'água foi, durante séculos, uma das invenções mais poderosas da humanidade. E foi na Roma antiga que ela atingiu seu auge. Os romanos não inventaram a roda d'água, mas foram os primeiros a utilizá-la de forma sistemática, eficiente e em larga escala. Para eles era mais que uma máquina. Era uma forma de dominar a natureza em benefício do império. O princípio era simples, mas genial. Uma roda equipada com pás era posicionada de maneira estratégica para ser movida pela força da água corrente. Essa rotação era então transferida, por meio de eixos e engrenagens, para moinhos de pedra capazes de moer grãos, serrar madeira ou até impulsionar sistemas hidráulicos. O resultado? Produção contínua, sem a necessidade de força humana ou animal. Era o início do uso da energia renovável. Muito antes de termos esse conceito, uma das maiores maravilhas já descobertas nesse contexto foi o Complexo de Barbegal, localizado no sul da França, então uma província romana. Ali os arqueólogos encontraram as ruínas de 16 rodas d'água alinhadas em cascata. Construídas no século II d, código estimasse que esse complexo fosse capaz de produzir até 4,5 toneladas de farinha por dia, o suficiente para alimentar cerca de 10.000 pessoas. Isso há quase 2.000 anos. Muitos consideram o Complexo de Barbegal a primeira fábrica de verdade da história da humanidade. Mas o que realmente impressiona é o nível de engenharia envolvido. Os romanos criavam canais artificiais para direcionar a água com precisão até as rodas. Usavam cálculos matemáticos para garantir o ângulo e a velocidade ideais do fluxo. Algumas rodas eram acionadas por cima, conhecidas como rodas de cima, mais eficientes e complexas. Outras, mais simples, eram movimentadas pela base do fluxo. Essa variedade mostrava um domínio técnico surpreendente para a época. E não era só na produção de alimentos que a roda d'água se destacava. Em algumas regiões do Império, como na Ásia Menor, elas também foram usadas para movimentar martelos hidráulicos em fundições de metais, indicando um conhecimento ainda mais avançado do uso da energia mecânica. Era como se os romanos estivessem a poucos passos de uma revolução industrial, mas que nunca aconteceu. A queda do Império Romano mergulhou a Europa em um longo período de estagnação. Muitas das técnicas sofisticadas de engenharia, como o uso múltiplo de rodas em paralelo, a automação agrícola e o aproveitamento integrado de energia hídrica, foram esquecidas. O conhecimento que antes era aplicado com precisão passou a ser transmitido de forma oral, desconexa ou perdido completamente. Durante a Idade Média, as rodas d'água continuaram sendo utilizadas, mas de maneira bem mais rudimentar. Os moinhos medievais, ainda que importantes, não se comparam em escala ou complexidade àqueles erguidos pelos engenheiros romanos. O que havia sido uma rede quase industrial de produção tornou-se um símbolo de economia rural e artesanal. Somente séculos depois, com o renascimento da curiosidade científica e das escavações arqueológicas, é que o verdadeiro potencial das rodas d'água romanas começou a ser reconhecido novamente. Arqueólogos descobriram traços não só de engenharia, mas de experimentação e adaptação. Em algumas ruínas, foi possível identificar que os romanos ajustavam as engrenagens, testavam inclinações diferentes e construíam versões customizadas das rodas para diferentes tipos de correnteza. Eles estavam, de fato, tentando otimizar a produção. Hoje, estudiosos da história da engenharia e pesquisadores em energia renovável olham para essas invenções com novos olhos. Em um mundo em busca de soluções sustentáveis, a roda d'água, menos aquela invenção ancestral silenciosa, girando ao sabor dos rios, ressurge como um símbolo de eficiência e harmonia entre homem e natureza. Afinal, em uma época onde não existia eletricidade, motores a vapor ou combustíveis fósseis, os romanos encontraram uma forma de transformar um rio em uma força de produção. E o mais curioso, fizeram isso em grande escala, 1000 anos antes de qualquer outro povo repetir algo semelhante. A roda d'água da Roma antiga é, portanto, mais do que uma peça histórica. É um testemunho do engenho humano, uma lembrança de que o passado pode esconder tecnologias brilhantes, esquecidas pelo tempo, esperando apenas serem redescobertas. Talvez, se a história tivesse seguido outro rumo, hoje estaríamos contando como a primeira revolução industrial aconteceu não na Inglaterra do século XVIII, mas sob o sol escaldante das províncias romanas, às margens de um simples riacho, movendo rodas, moendo grãos e moldando o futuro.